Seja bem-vindo, Matheus, Silvio, Natasha, Rafael, Felipe, sejam muito bem-vindos. O Dudu já está pedindo para entrar aqui. Rômulo, Carolina, Thiago, aê! Entrou. Chegou, Dudu. E E aí? Joia. Tudo certo? Tudo bom, graças a Deus. Estamos aí, né? Domingão. Bom, Vamos ver se o pessoal vem. exatamente. O pessoal inventa moda, né? Tem que estar descansando, tá Estamos meio de boa, não estamos quase não temos serviço. Vou só tentar aumentar o volume aqui um pouquinho. Deixa o pessoal entrar aí. Eu quero agradecer todo mundo que está aí. Nós já vamos nos apresentar. Pessoal, quiser também deixando as dúvidas, pode entrar para você poder também pegando as dúvidas. Já tem algumas perguntas, mas também o pessoal tem a liberdade aí de deixando algumas dúvidas. Beto. Seja bem-vindo, pessoal. Vamos falar de um assunto que é bastante interessante aí, né? Cavalo de corrida, biomecânica, lesão. Então, a gente tem bastante assunto para falar. Então, eu vou me apresentar aqui para o pessoal que não me conhece. Meu nome é Gabriela Guenca, eu sou médica veterinária, trabalho há 22 anos com equinos, atletas, e sou também professora da pós-graduação e tenho uma empresa de cursos que chama Equiclass Cursos na área da ortopedia equina. E conheci aí o Dr. Eduardo exatamente num treinamento, né? Um treinamento de joelho que eu dei para ele, para o Dr. Alfredo, da ProEx, né? E aí o bom é que a gente consegue conciliar aí tanto a parte teórica, né, das aulas e tudo, quanto também os atendimentos a campo. A gente, né, sabe a situação dos cavalos, dos veterinários na realidade no dia a dia. E por isso que eu fiz questão também de convidar o Dr. Eduardo, que é uma pessoa que tem bastante prática e bastante rotina. E também a gente já se encontrou aí também nos ares, a gente faz alguns serviços juntos também. E então, por isso, eu quero também já agradecer, doutor Dudu, por aceitar o convite, né? É realmente uma pessoa aí que trabalha pesado, né? E isso é muito importante, porque a gente sabe que o meio do cavalo não dá para a gente ficar tateando muito, né? Ou a gente entra, né, Dudu? Então, se apresenta aí um pouquinho para a gente também, fala um pouquinho. Eu quero que você fale um pouquinho aí da sua rotina. Se apresenta primeiro, depois a gente vai falar da rotina aí. Tá, joia. Bom, obrigado pelo convite. É um prazer aí estar com você, essa veterinária tão renomada aí no meio dos equinos. Bom, eu me formei pela Universidade de Marília em 2005. Fiz residência no Jockey Clube de São Paulo, sob orientação do Dr. Laguna, né, parte esportiva. Fiquei lá 2 anos. Fiz pós-graduação pelo IBVET em Diagnóstico e Cirurgia de Equinos. Sou sócio do Alfredo, na Proecos, né? Estou como veterinário da equipe olímpica brasileira desde 2010. Então, já fui a 3 mundiais, 3 pan-americanos e esse ano fazer a terceira Olimpíada em Tóquio, se o coronavírus assim deixar. Mas parece que vai sair. Mexo com cavalo de corrida desde 2009, principalmente 4 de milha de corrida. Alguma coisa também no Jockey Clube de São Paulo, no inglês, mas hoje a maior rotina realmente é do cavalo de corrida, né? Então, a gente vai bater um papo meio... a maioria, acredito, tenha veterinários acompanhando, mas bastante gente do meio do cavalo mesmo, né? Então, não vai ser uma coisa tão teórica. A Gabriela vai puxando aí, as dúvidas vão aparecendo, a gente vai trocando
o que é a nossa realidade, né? Que a Gabriela falou, a gente vive o cavalo. Eu não dou aula, geralmente não ministro curso, mas tem uma rotina muito grande, né? Sei lá, atendimento de 500, 600 cavalos por mês. Então, a casuística é bem grande. E acaba que a gente Isso. vai falar um pouco disso que a gente vive todo dia. Exatamente. Então, a gente recebeu já algumas perguntas, tá? Primeira pergunta aqui que a gente recebeu foi do Ernesto. Quais exercícios básicos para desenvolvimento muscular de um potro que está iniciando, né? Então, vamos começar um pouco com essa parte de treinamento, né? Eu acho que a gente tem muito a evoluir ainda. Eu acho que, como eu até comentei isso com o Dudu, eu acho que o quarto de milha ele está um pouco à frente do puro sangue inglês, principalmente porque a gente vê que houve uma evolução, né, maior, eu acredito, né? Acabou que, graças a Deus, o quarto de milha se destacou bastante aí na corrida, né? E eu acho que é muito importante a gente discutir isso, né? Treinamento, exercícios, porque a gente sabe que existe muita coisa cultural, né, Dudu? Muita coisa assim, daquela coisa que foi passada do pai para o filho, do treinador para o outro. E aí a gente vê muita gente ainda hoje naquela receita de bolo sem pensar muito, né, na evolução das coisas. E quando a gente pensa assim em biomecânica, quando a gente pensa em melhorar essa questão da velocidade do cavalo, a gente vê que ainda tem muitas coisas que podem crescer, né? Que podem melhorar, né? Fala aí um pouquinho aí do que você acha, que depois eu vou também dar uma introduzida aí nesse assunto aí, que esse assunto é top. Eu acho que, na verdade, com a milha de corrida, as coisas acontecem muito rápido e precisa-se de resultado e precocidade nos animais. E acaba que tudo esse movimento, eu acho que está na mão de poucas pessoas, né? Você pegar o Jockey Clube de Sorocaba, que é a vitrine da velocidade hoje no Brasil, a gente vai colocar aí que a gente tem 15, 20 treinadores só. Eu acho um número extremamente reduzido para o número de cavalos que a gente tem. E ali ainda você vê ainda que tem algumas desinformações que poderiam melhorar ainda mais o treinamento. Isso a gente está falando num ambiente que é o top. Você imagina a nível do Brasil inteiro, né? Que o quadrilha a gente anda o Brasil inteiro atrás de corrida de cavalo, o tanto que ainda pode melhorar, né? O tanto que a informação pode chegar do sul até o nordeste e realmente melhorar ainda mais para conseguir tirar de cada cavalo o que ele realmente pode dar, né? Exatamente. O que acontece é que a gente vê que até a conformação do cavalo mudou um pouco, né, Dudu? Antigamente a gente achava que para um cavalo ser velocista, ele tinha que ser um cavalo muito grande, né? E a gente vê que não é exatamente assim, né? A gente sabe que se a gente melhorar a capacidade de engajamento desse cavalo, né? Você vê que tem cavalos que realmente um cavalo de corrida, é um cavalo que tem uma envergadura muito grande, né? E para isso a gente pode sim usar treinamento, né? Usar para pensar nisso, não só andar com o cavalo na linha reta, porque eu acho que é o que a gente pode acrescentar na corrida hoje, é isso. Eu acho que principalmente pensar em exercícios, por exemplo, por que um cavalo de corrida nunca faz um exercício lateral, né? Se a gente sabe que o exercício lateral vai aumentar a flexibilidade do quadril desse cavalo, vai aumentar a flexibilidade da coluna desse cavalo. A gente sabe que cavalo de corrida tem muita dor nas costas, tem muita síndrome gluteal, que é aquela dor na garupa. E quantas vezes a gente não tem que fazer um revulsivo, né? Tem que fazer alguma coisa que realmente algumas vezes dá problema, né? E aí acaba que o cavalo perde massa muscular e essa massa muscular, no final das contas, faz falta para o cavalo, né? Então, assim, se a gente precisa de um cavalo que tenha maior engajamento, a gente tem que pensar em melhorar a força do glúteo médio desse cavalo, a gente tem que melhorar o ilho psoas, que é o músculo responsável pela flexão, pelo engajamento do cavalo.
E se a gente melhora isso, a gente melhora as costas do cavalo também. Então, eu acho que é muito interessante a gente pensar nessas coisas também, né? E por isso que eu montei a aula de velocidade, da biomecânica da velocidade, já pensando em colocar algumas coisas novas de conceito e fazer com que mesmo os treinadores, é a primeira aula que eu monto para treinador também, exatamente para que desperte, né, acenda uma luzinha aí do que a gente pode melhorar, né, nessa questão de reduzir dor desse cavalo, aumentar a longevidade. A gente sabe que esses cavalos ficam um pouco tempo na raia, mas a gente sabe que dá para melhorar ainda, né? Tem coisas que podem melhorar, né? Com certeza. Eu acho que, na verdade, esse trabalho hoje já evoluiu muito, né? Então, você vê todas as equipes realmente ganhadoras que têm tido êxito, quando o treinador e o veterinário estão trabalhando muito junto, né? Trocam uma ideia muito próxima e conseguem chegar num treinamento ideal, aliada, obviamente, com a clínica daquele cavalo, né? Então, acho que o treinador é fundamental, com certeza, né? Mas ele tem que ter uma cabeça aberta para trocar ideia com o veterinário para saber tirar daquele cavalo na hora certa, né? E evitar também algumas lesões de despreparo do cavalo. Então, acho que as equipes que têm êxito hoje na corrida são as que conseguem juntar Tem tudo um isso veterinário, né? e realmente tirar mesmo do cavalo essa parte que ele pode dar na melhor hora dele, né? Então, acho que esse é o X da questão aí, principal do carro de corrida. Sim, eu acho que é fundamental esse ponto que você tocou aí do acompanhamento veterinário, porque a gente sabe que, assim, dê a cada coisa o seu lugar, né? Então, o que é problema de pista é da pista. O que é problema de treino é treino, mas é muitas coisas que a gente sabe que a gente pode evitar como cavalo, como indivíduo, que exatamente o veterinário, né, que é a sua função aí, exatamente para diminuir esse índice de lesão, né? Então, a gente sabe que as lesões acontecem com uma grande frequência, né? E a gente sabe que se a gente tem um cavalo que tem menos dor, né? Esse cavalo corre melhor, né? E não é só, eu acho que não é só a questão de tirar a dor só do momento, né? É trabalhar o cavalo para que ele chegue no dia da corrida com menos dor possível, para que a gente tenha que intervir menos possível. Aí sim esse cavalo vai conseguir, vamos dizer assim, exprimir toda a velocidade, toda a capacidade dele naquele momento, né, Dudu? Com certeza. Eu acho que o quarto de milha, principalmente o inglês, ainda é uma raça que são um pouquinho, tem mais sangue, né? Eles acabam lidando com a dor um pouco melhor. Agora, o quarto de milha é nítido. O cavalo, a queda, a maioria das quedas de performance é dor. Com certeza é dor. Essas largadas erradas, ou o cavalo busca cerca, ou o cavalo busca o chicote, enfim, não alinha, com certeza tem que procurar que é dor, né? Então, eu acho que é o que você realmente falou, a gente tem que trabalhar na prevenção para no dia o cavalo conseguir chegar com a menor dor possível. É um atleta, alguma outra dor vai ter, ele vai ter que conviver com alguma dorzinha, sim, mas o mínimo que você conseguir, né, deixar essas dores, realmente ele vai ter o desempenho melhor, com certeza. Pois é, com certeza. E aí teve uma pergunta aqui, ó. Qual caso de maior frequência? Foi uma pergunta até do Rafael. Qual o caso de maior frequência de lesão em cavalo de corrida? Assim, 70% das lesões é no carpo, realmente pelo próprio, né, galope, né, toda a parte de tração no membro vai para o joelho, né, na região do carpo. Então, a gente tem bastante lesão articular mesmo, óssea, fratura, né, no carpo. Mas tem várias outras, né, que acontecem, muito problema nas costas, né? Exato, ligamento suspensor, boleto, mesmo a parte de curvilhão, sacro ilíaca, porque a largada do quarto de milha, ele faz uma força extremamente grande, né? Então, todo mundo até brinca, fala, cada largada que você dá num cavalo, cada porta que você dá nele é uma vida a menos, e realmente é verdade, porque ele se usa, ele se desgasta para fazer aquele movimento.
Então, ele está propenso a ter lesão todo dia, né? São vários tipos, mas, assim, se for pôr uma prevalência maior, realmente é fratura no carpo. Fratura. O que eu vejo muito é também o que a gente comentou aí de lesão de suspensório, né? Lesão de boleto, aquela doença palmar do boleto é muito comum também, né? E é o que o Dudu falou, né? Esses cavalos não têm muito tempo para tratar, eles não têm tempo para ficar no estaleiro, né? Então a gente precisa ser efetivo no diagnóstico, ter o diagnóstico correto e intervir de uma maneira assertiva, né? Porque o que acontece é que ficar dando anti-inflamatório e taranã, muitas vezes não resolve a situação, esse cavalo continua com dor e não, né, isso vai interferir diretamente na velocidade e no rendimento desse cavalo. Então, não adianta ficar pensando aí no melhor suplemento, né, na melhor, se você tem dor. E a dor não tem jeito. Se você não tem diagnóstico, você não consegue tratar aquela dor e aí esse cavalo também não consegue render. E hoje a gente tem muitas opções de tratamento, né, de tratamentos que são assim, que tem um resultado rápido, né? E que não é só a infiltração com corticoide. Então, a gente tem outras coisas também, outras cartas na manga aí que a gente consegue, né, usar e realmente melhorar a vida desses cavalos aí, né? A clínica do cavalo de corrida, na verdade, ela acaba sendo um pouco diferente de tudo que a gente está acostumado, né? Eu mexo bastante com cavalo de pismo, de salto. Eles têm uma longevidade muito maior, né? Uma égua de um cliente meu saltou um Pan-Americano com 19 anos. O cavalo de corrida, você encontrar um cavalo de corrida de 5 anos no jockey é uma raridade. Então, na verdade, a gente está falando, ele tem uma vida útil, não, mas uma vida competitiva que é ideal dele estar ali no hipódromo, são 2 anos. Você falar para o proprietário, para o treinador que você tem que parar aquele cavalo 2, 3 meses, já foi 15, 20% da vida dele. Então, pô, você tem que ter um diagnóstico muito preciso e uma terapêutica, às vezes um pouco até agressiva, mas realmente eficaz para aquele cavalo voltar o mais rápido possível e poder disputar os grandes prêmios que ele está disposto a disputar, que são as provas grandes, que é quando ele tem 2 anos, né? Então, a gente distribui hoje no Jockey de Sorocaba quase 5 milhões quando eles têm 2 anos. A hora que eles viram geração, a premiação já diminui bastante. Então, a gente tem que ter uma clínica extremamente rápida e eficaz para conseguir colocar esses cavalos em ordem. Pois é. Deixa eu ver algumas perguntas aqui. Peraí, só um minutinho. O Matheus está falando aqui que sobreosso também tem bastante frequência, né? Que às vezes um pouco complicado de tratar. O Rafael está perguntando aqui quais são as principais medidas que podemos tomar para evitar fraturas catastróficas. Você tem visto esse tipo de fratura? Na verdade, até é um dos temas de doutorado do Dr. Laguna. Eu acompanhei quando eu estava na residência. Toda fratura catastrófica, ela mostra alguma coisa antes. É raríssimo um cavalo quebrar do nada. Ah, não, esse cavalo era supressão e quebrou. 1%. 99%, esse cavalo ou já foi filtrado, ou ele vinha com uma fratura pequena, ou vinha com uma fissura que não foi diagnosticada, e isso vai levar a uma fratura catastrófica, né? Muitas das vezes a gente tem que... esse cavalo está numa final, infiltrou que tem uma artrosezinha e pode ser que leve uma fratura séria na final de um grande prêmio. Uhum. Mas eu vi principalmente com o advento do antidoping no jockey, diminuiu muito. Faz muito tempo que não tem uma fratura catastrófica. Obviamente, né? Porque antigamente você podia usar alguns remédios, você tirava mais a dor e o cavalo ia além do limite dele. Então, isso, ir além do limite, é mais fácil de ter a lesão, obviamente. Pois é. A gente sabe que dentro do entendimento da fisiologia óssea, né, existe uma adaptação óssea que, ao mesmo tempo, acaba fragilizando o osso. Então, para o pessoal aí que não é veterinário, né, quando você tem um estresse, um estímulo em cima do osso, ele acaba ficando mais denso naquela região. Então, muita pancada ali, muita pancada, de pancada do próprio exercício, né?
Então, pela física, você tem pontos no osso que vão receber mais carga. Então, ele vai ficando mais rígido ali, vai ficando mais esclerosado ali. E isso é bom porque faz com que ele suporte mais carga, mas também o osso, embora seja uma estrutura densa, ele precisa ter maleabilidade. E ele perde essa maleabilidade. E aí a fratura. Então, dentro dessa pergunta do Rafael, é importante, voltando aí o que a gente já comentou, ter o veterinário que realmente acompanhe para identificar a dor. Porque, como o doutor Eduardo falou, não tem como o cavalo ter uma fratura se ele não teve nenhuma outra alteração anterior, né? Então, realmente já tem algum sinalzinho aí que não deveria ter passado batido, né? Tem muita pergunta, viu, Dudu? Peraí que eu vou adiantar aqui. O Renato Caetano está perguntando: qual a relação genética de lesões em potros quando os pais também tiveram lesões? Quer responder aí, Dudu? O quarto de milha de corrida, a gente acaba vendo, é muito rápido. Então, tipo, você já cuidou da mãe, já cuidou de 3, 4, 5 irmãos num curto período de tempo. Então, você consegue ter uma base boa em relação a algumas coisas genéticas. Assim, problema de nascença não tem muito. Com a Admira até a gente faz bastante acompanhamento de leilão, a gente tem pouco problema radiológico. O que eu vejo, assim, alguns problemas de hemiplegia transmissível, de garganta, essas coisas, cavalo roncador. Também não é tão comum no quadrimilha, é mais no inglês. E eu vejo muito problema de casco. Geralmente a mãe era fraca de casco, os cascos fracos de talão, parede fraca, e geralmente isso transmite bastante para os filhos. E todos os irmãos, todo ano, você tem um pouco de problema com eles, com casco. E alguns garanhões também, falar, esse garanhão sempre te dá um pouquinho de alguns problemas de casco, porque o quadrimilha é um cavalo extremamente grande com uma estrutura de casco fraca, pequena para o tamanho dele. Então, isso eu acho que também pode ser um pouco genético. Mas não vejo tanto problema radiológico que eu vejo, a mãe machucou o joelho, o filho vai machucar, não vejo tanto, porque as lesões são mais comuns mesmo, não dá para você falar, porque a mãe teve, o filho teve, é genético, né? Uhum. O pessoal perguntou também aqui se, por exemplo, se um garanhão está numa temporada de monta, quanto tempo que ele poderia voltar a correr depois que ele saiu disso, né? Não sei se... Porque a pergunta passou meio rápido aqui, eu meio que perdi ela, mas se alguém... Quem fez aí... Isso acho que volta mais ou menos no que você falou, né, Gabi? Eu acho que tudo é condicionável, né? O tendão, o ligamento, a ossatura. Então, não é questão do bicho estar bonito que ele está pronto para correr, né? Ele vai ter que fazer todo um condicionamento de novo, um fortalecimento para que todas as estruturas do corpo, né, tá pronto para ele desempenhar a função de novo, né? Do que a gente vê para arrumar um cavalo desse que está totalmente fora de treinamento é no mínimo 6 meses. Exatamente, porque não cavalo de corrida não dá, né? Mas vamos pensar em cavalos normais. Normalmente a gente sabe que tendão cardiovascular, a gente demora aí 6 meses para colocar, 4 a 6 meses para colocar em ordem. A parte já de tendão e músculo, a gente leva de 6 meses a 1 ano para condicionar. E o osso desses cavalos demoram até 3 anos para se condicionar o esforço. Por isso que esses cavalos acabam tendo muita fratura, né? Porque não deu tempo ainda do osso se moldar ao estresse, né? Vamos dizer assim, e eles já estão correndo na velocidade máxima. Mas, teoricamente, né, seria isso. Mas 6 meses é um bom período onde a gente já começa a ter realmente um fortalecimento tanto da parte muscular quanto tendina e ligamentar, né? O pessoal perguntando aqui também risco de cirurgia ortopédica. Infiltrações. O pessoal perguntou muito sobre infiltração aí. O que a longo prazo, se essas infiltrações elas podem ser prejudiciais. Deixa eu fazer um comentário e depois eu deixo o Dudu comentar. O que acontece é o seguinte, toda infiltração, quando ela tem a sua indicação, ela deve ser feita. Por quê?
Porque as próprias toxinas, os próprios mediadores inflamatórios que são liberados dentro da articulação, eles são tóxicos para a articulação, tá? O que a gente tem visto hoje em dia é que existe uma tendência mundial a reduzir a quantidade de corticoide que a gente usa, porque não que a gente não use, tá? Eu estou no dia a dia, eu uso todo dia corticoide. Não é mentira dizer que não usa, tá? Mas a gente pensa em reduzir a dose, né? Porque a gente sabe já que o corticoide tem corticoides que são tóxicos para a articulação, né? E tem corticoides também que podem calcificar a cápsula da articulação. Então a gente tenta usar uma dose menor possível. Existem situações onde a gente não usa o corticoide porque já não funciona mais. Então, a gente tem que partir para as terapias regenerativas, que também tiram a dor e que também tratam a articulação. Então, por exemplo, se eu usar um IRAP, eu tenho uma experiência muito boa com o IRAP, eu tenho reduzido o sinovite gigante, cavalo que tem aquele aumento de volume grande na articulação, já fez um monte de infiltração, não resolve com nada, então eu uso o IRAP mesmo em casos mais crônicos e esses cavalos têm respondido muito bem. Então, eu vejo assim, que existe um futuro, né? Além do que é da terapia mais convencional aí, né? Célula-tronco, eu não tenho experiência com célula-tronco, com célula-tronco não, com célula-tronco eu tenho. Eu não tenho com PRP intraarticular, porque eu não manipulo isso. Eu normalmente uso ou o IRAP mesmo, ou o corticoide, o ácido hialurônico, enfim. Comenta aí um pouquinho, Dudu, sobre isso, por favor. Eu acho que é muito bem colocado, né? Essa parte que você falou. Não vamos ser hipócritas e falar que a gente não usa. Tem que usar, né? Uma hora ou outra você vai ter que usar com a indicação correta. Eu acho que principalmente o que eu vejo é a qualidade dos produtos que você vai usar, né? E ser muito ponderado na concentração do corticoide. Eu vejo esses corticoides muito concentrados, eu vejo que eles são extremamente deletérios para a articulação. Então, tudo tem sua indicação e a sua eficácia, né? Como eu falei no começo, realmente a clínica do cavalo de corrida, a gente acaba tendo que usar um pouco mais do recurso da infiltração, porque são várias corridas, uma em cima da outra, e queira ou não, o corticoide te dá um resultado rápido, né? Sim. Em questão da longevidade, realmente a gente tenta evitar em outras modalidades o uso contínuo do corticoide ou tão frequente, né? Mas eu uso muito no cavalo de corrida além do corticoide e terapia com PRP, eu faço muito a célula-tronco, eu vejo um resultado bem bom articular dela, eu gosto muito, Sim. né? Então, acho que tudo tem a sua indicação e, na verdade, tudo tem, né? Aquele veterinário tão caro as coisas, não é que às vezes não é o veterinário está cobrando caro, ele está usando um produto melhor e isso obviamente nem nada é caro à toa. Então acho que isso que muda muito, né? Não é que o corticoide é tão mal, mas é a qualidade do corticoide que você está usando, a qualidade do ácido hialurônico e realmente na indicação correta e naquela articulação que está falando que precisa daquele naquele momento. Exatamente. Aí o pessoal perguntou também qual o melhor horário para conduzir o treino. Deve ter sido alguma pergunta de algum treinador aí. Na verdade, isso já é um pouco também cultural. Eu não sei se mudaria tanto, mas cavalo de corrida ele gosta de rotina. Então, a rotina normal, e já isso há muitos anos, eles geralmente amarram esse cavalo 4 horas da manhã, começam a ajeitar, escovam e já vão para a raia. Então, eles vão comer só depois que voltam. Então, 9h30, 10 horas, estão todos já soltos comendo, né? Para daí 3 da tarde amarrar de novo, tirar eles do cabo, caminhar, alguns vão para o andador, e é mais ou menos essa rotina. Os cavalos já gostam de rotina. Então, isso é muito. Não tem um horário, né, específico. Tem que treinar cavalo às 5 horas da manhã? Não é que tem. Como os treinadores geralmente têm muitos cavalos e preferem um horário um pouco mais fresco, né? Mais os cavalos, fresco. como eles são muito quentes, eles suam muito e acabam se desgastando mais no horário mais quente, né? Mas é muito, muito de treinador para treinador, isso aí, o horário que faz.
que vai, não, eu não acredito que vai interferir tanto lá na frente na performance, se você souber levar, esse soou muito, vamos dar um eletrolítico aqui, fazer um soro naquele, vai te dar mais trabalho, né? Então, como Sim. os treinadores são poucos, Porque os a cavalos são diferença, muitos, se a gente geralmente pensar em reposição eletrolítica, é muito diferente, né? Porque um cavalo de corrida, acabou de correr, você dá um eletrólito, ele come uma fava, acabou, ele repôs tudo que ele gastou durante o treino. É diferente no exercício exaustivo, como, por exemplo, o enduro, outros exercícios, que aí sim você precisa fazer muita reposição, né, porque o gasto, né, vamos dizer assim, a perda é muito grande, né? Quero agradecer também, o doutor Alfredo está aí na live com a gente, obrigada. Vamos voltar um pouquinho, Dudu, naquela questão do treino, né? Porque, como eu comentei com você, eu montei uma aula inédita aí sobre biomecânica da velocidade, né? Que foi uma aula que eu montei tanto para treinadores quanto para veterinários, falando exatamente sobre isso, né? Quais seriam os tendões, os músculos envolvidos para que esse cavalo tenha mais velocidade, né? E a gente sabe que, por exemplo, uma das estruturas que eu até comento lá é o flexor digital superficial, né? Você tem muita rotina de lesão do superficial, porque os cavalos de corrida que eu já tratei, eu tive poucas lesões de superficial. Tive mais lesão de ligamento suspensório. Qual que é a sua rotina disso aí? tendinite muito raras, Muito tendinopatias são rápido. bem poucas, quando tem, realmente é mais no superficial, mas é bem pouco no quadril de corrida. Muito mais Uhum. ligamento do que o tendão superficial. Sim, sim. Então, porque assim, o que eu vejo é aquela coisa que eu falei, muito essa questão do treinamento, né? Obviamente, esses cavalos precisam ser treinados muito cedo, né? Por causa do esporte mesmo. E o que a gente percebe é essa coisa só do cavalo trabalhar na linha reta, né? Sempre, sempre, sempre. E muito a passo também, né, Dudu? Os cavalos trabalham muito mais a passo do que correndo mesmo, né, na velocidade, né? O que você acha que poderia melhorar aí um pouco nisso? Qual é a dificuldade que você percebe mais nessa questão com relação aos treinadores, a questão de pista? Comenta aí um pouquinho sobre isso para nós. Assim, em relação de treinamento associado com lesão, o que eu vejo porque alguns treinadores preferem, é muito de cada treinador, isso é muito específico, né? Então, tem treinadores que gostam de trabalhar mais intenso, tipo, a cada 3, 4 dias galopam esses cavalos, né? Tem alguns treinadores também que treinam estilo que fazem esses piques, né? Tipo interval training, mas Uhum. diretamente relacionado para distância curta. Tem treinador que gosta de trotar mais e galopar menos. Eu acho assim, tudo o cavalo é condicionado. Se o treinador que anda passo, 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 e de repente ele dá um pegão forte, esse cavalo no outro dia ele fica inteiro dolorido. Então ele tem que estar vindo acostumando com aquele ritmo para daí a hora que ele for tocar por o relógio, ele não vai ter tanta lesão. Eu vejo muito isso. Alguns treinadores que levam muito poupado os cavalos, com medo deles machucarem, a hora que ele pega de verdade, é aí que machuca mesmo. Porque o Aí que cavalo não está machuca. pronto para receber aquele estímulo. Então, acho que o treinamento está diretamente relacionado com as lesões, né? Principalmente com a parte desse condicionamento. Sim. O Matheus está perguntando aí, quando fala de ligamento suspensório, está mais ligado à origem? Sim. Em geral, à origem, né? Porque a carga, a gente tem uma questão seguinte. Todo tendão, ele liga, né? O músculo ao osso, né? E o ligamento, ele liga osso a osso. Então, o que acontece? Vamos falar primeiro de tendão. Quando você tem uma fadiga muscular muito intensa, um desgaste muscular muito intenso, essa força ela vai ser distribuída principalmente na origem do tendão. Então, primeiro lesiona a origem, depois o tendão. Assim, né? Se a gente for pensar em fadiga, né? E também, claro, a gente tem outros mecanismos de
lesão, né? De formação de lesão, por superaquecimento, por superalongamento, a gente tem várias causas, né? Quando a gente pensa no ligamento suspensório, é o ligamento que ele está sustentando ali o boleto, né? Dentro da aula, eu até explico isso, por quê? Porque a gente pensa simplesmente no ligamento ou no tendão sem pensar que ele está recebendo a força de um outro lugar. Então, quanto mais eu tenho um cavalo treinado, um cavalo que está bem musculado, né? Mas que também, o que acontece? A gente pensa muito no músculo fazendo movimento, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa no glúteo médio, vamos lá, o maior músculo que o cavalo tem na garupa. Esse músculo, ele precisa ter uma força de contração grande, porque é isso que leva a perna do cavalo para trás. Só que o que acontece com o músculo? Ele vai ficando muito hipertrofiado e ele vai ficando forte, mas pequeno. Ele não se alonga. Então, é por isso que na hora que o cavalo, por exemplo, um cavalo que só treina passo, e na hora que esse cavalo vai realmente esticar essa perna, ou voltar essa perna para engajar, esse músculo ele não tem capacidade de se alongar, e aí ele rompe, né? Quando a gente pensa no suspensório, a gente tem várias... É isso que eu queria falar. E o boleto do cavalo, ele tem todo um sistema que amarra ele. Então, que amarra para ele descer e não ir ao chão. Só que essas estruturas, é isso que eu proponho dentro de outro raciocínio, a gente sempre pensa assim, estruturas que fazem parte do aparato suspensório do boleto, para sustentar o boleto. Só que isso não é só importante para que o cavalo não encoste o boleto no chão. Isso também está relacionado ao acúmulo de energia elástica. Porque a gente sabe o seguinte, só a força de contração do músculo para tirar essa mão do chão, ou tirar esse pé do chão, é suficiente para gerar a velocidade que o cavalo tem? Não. Então, esse cavalo precisa ter um acúmulo de energia elástica que vai fazer esse cavalo estilingar para frente, tá? E essa complacência do boleto, essa descida do boleto faz parte desse mecanismo. Então, a gente sabe que quando a gente pensa em energia elástica, a gente pensa em quê? Quanto mais isso pensa numa mola, quanto mais ela se alonga, mais ela se encurta, mais ela acumula energia elástica. Então, se esse boleto desce mais e volta, esse cavalo tem mais energia elástica, tem mais vantagem mecânica. Então, esse ligamento suspensório participa junto disso. E aí a gente tem as lesões, né? As rupturas, né? Como a gente não tem às vezes, uma musculatura tão forte a ponto de sustentar isso tudo, acaba sofrendo essas lesões também. É isso aí. Eu acho que também a origem é uma lesãozinha bem chata, né? E também tem uma prevalência bem grande nos cavalos de corrida. Exatamente. Deixa eu ver aqui. Cavalos que passam por artroscopia do carpo voltam ao alto rendimento atlético? A maioria. Perguntando. A maioria volta. Ano passado a gente operou uns 70 animais, mais ou menos. Na verdade, todos os cavalos bons, todos não, mas 80% dos cavalos que fazem força realmente, que são os cavalos melhores, eles vão acabar tendo alguma lesão articular durante a carreira. E a gente faz com bastante frequência as artroscopias e a maioria volta ganhando, volta na performance anterior antes da cirurgia. Obviamente, se não tudo vai depender do tempo que aquilo ali tá ali, né? Porque às vezes o treinador, vamos tentar correr mais uma, e a gente acaba cedendo e tentando correr mais esse cavalo, e obviamente vai machucando cada vez mais essa articulação, perdendo a cartilagem, né? Então, alguns não voltam porque a hora que entra com o artroscópio, a cartilagem está destruída, não tem mais o que fazer, né? Não vai voltar na performance anterior. Mas se for no momento certo e com o período de recuperação ok, os cavalos voltam na performance anterior, sim. O pessoal perguntou bastante aí da questão da cirurgia, riscos de cirurgia ortopédica. Na realidade, toda cirurgia tem um risco, né? Tem o risco da anestesia, tem o risco, né, da hora do cavalo, na recuperação anestésica também tem um risco. E a gente sabe que dentro da ortopedia, quanto mais rápido a gente intervir, maior sucesso a gente vai ter. Então, o cavalo fraturou
e a gente mandar imediatamente para a cirurgia, é a melhor coisa, porque se você ficar esperando muito tempo, esse processo vai desenvolver uma artrose e aí a chance desse cavalo voltar é muito menor, né? Então, claro, fazer uma avaliação radiográfica bem feita, com todas as projeções, né? Para a gente realmente não perder nenhum detalhe. E aconteceu um caso lá em Roraima comigo, de uma égua que ela fez uma fratura de carpo, do carpo intermédio. Eles infiltraram por conta própria e o que aconteceu foi que essa égua correu de novo. E aí ela fraturou o terceiro carpiano também. E depois ela, com a segunda infiltração que eles fizeram, a égua acabou tendo uma artrite séptica. E aí já peguei a égua sem colocar a mão no chão, obviamente, lavei a articulação no momento já do atendimento. Só que imagina, para tirar uma égua de Roraima até São Paulo, para operar, são 7 dias de viagem, é balsa, é caminhão, é uma logística. E aí o que aconteceu foi que a gente conversou, na época foi o Marcão que operou para mim, falou, olha, vamos tentar, Gabi e tal, mas né, consegui controlar a infecção com antibiótico Mipinem e tal, consegui lavar e controlei a infecção. Ele conseguiu operar essa égua, a égua ficou bem, só que o que aconteceu? Ela já tinha fragilidade em outro osso, e aí acabou que soltou um fragmento, depois de uns 40 dias, soltou outro fragmento. Então, quer dizer, como essa égua não fez a cirurgia logo, não teve diagnóstico, na realidade, né, da primeira fratura, ela acabou refraturando depois de muito tempo. Então, é isso que acontece. Então, é por isso que a gente comentou sobre a importância do acompanhamento do veterinário, realmente, né? Porque se ela realmente tivesse sido diagnosticada e tratada desde o início, com certeza essa égua é uma linhagem muito boa, acho que essa égua é Corona, acho que é Corona, e poderia estar aí correndo, né? Isso é que a gente falou lá desde o começo em questão de informação, né? Aqui hoje eu tenho muito mais recurso, né? Tem 4, 5 hospitais lá do Jockey de Sorocaba, tem 5, 6 cirurgiões que você pode escolher, eu posso fazer qualquer terapia que tem no mundo, eu consigo fazer aqui, né? E às vezes a gente, quando vai para fora, mais para longe, em outros estados, a gente não tem esse mesmo recurso, né? E esse mesmo, você uma égua que fraturou lá em Roraima, capaz que você vai trazer ela para operar, que ela vai morrer de pneumonia na viagem, são 7 dias, é uma loucura essa viagem, né? A não ser que o proprietário queira trazer de avião. Mas às vezes a gente tem que também saber o que a gente consegue usar naquele determinado momento, né? E que seja dentro do que você pode ter um resultado satisfatório, né? Então também esse é outro ponto bem importante das corridas para fora, né? Em outros estados que não seja nosso, no estado de São Paulo, que tem muito mais recurso aqui, né? Eu consegui, na realidade, eu consegui operar essa égua no meio do caminho. Acho que foi Manaus que operou, mas ainda assim foi trabalhoso, né? Tem um pessoal aqui, deixa eu ver algumas perguntas aqui, porque eu com certeza não vamos conseguir responder tudo. Fazer umas 5 lives, Gabi, para responder tudo. Tá louco. O Alisson tá falando aqui, doutor, no caso do Fantástico Apolo, ele correu 8, não tem uma lesão. Foi bem criado e tal. Tô falando sobre a importância da criação, né? Eu acho que ele realmente é um cavalo extremamente sadio. Acho que na vida inteira dele eu nunca precisei infiltrar. Isso é raríssimo. Existem indivíduos, né? Ele toma toda a prevenção de remédio boa, condroitina, essas coisas todas. É acompanhado com fisioterapia, quiropraxia, acupuntura. E o treinador pegou muito o feeling, o time dele, né? Um cavalo que não gosta muito de ser explorado no treinamento. E o treinador entendeu muito bem isso dele. E eu acho que também é uma das causas que também ele está bem sadio até hoje. Isso aí, porque uma coisa importante, já que tocou nesse assunto, é que não existe receita de bolo, né, Dudu? Cada indivíduo Cada pedigree é totalmente diferente. Tem cavalo que você vê na cara dele, que ele chega na raia pronto, ele já te mostra que o que eu tenho que fazer porque eu quero ir embora. Meu treinamento fala que eu quero fazer o certo para eu ir embora, para não ficar aqui. E tem cavalo não, tem cavalo que gosta, que você precisa trabalhar mais. Então, esse é o feeling do treinador, né? Que eu acho que vai diferenciar muito o resultado final lá na frente.
Sim, exatamente. Espera aí, que tem mais pergunta aqui. Qual a sua opinião com as corridas em medicação? Se a gente entrar em medicação, é outra live. Tá Era, bom. era necessário deslocamento. Ah, tá. O pessoal está perguntando doutora, a utilização de laser nas tendinopatias é mais eficaz do que tratando com AINES ou mais viável com auxílio de AINES? Bebê foi estagiário meu lá no Ares Primavera. Bebê, é o seguinte, realmente a gente tem muito mais resultados com o laser, tá? Do que com o anti-inflamatório. Porque a gente sabe que o anti-inflamatório para tratar tendinite é muito pouco eficaz, né? Então, se a gente tem a possibilidade de usar o laser, eu tenho resultados fantásticos com o laser, principalmente em tendinites, né? A gente tem o Shockwave também. Até o Matheus comentou aí a respeito do sobreosso. Com o sobreosso, eu acho que o Shockwave é muito bacana, né? Muitas vezes a gente não tem acesso à tecnologia e acaba queimando com revulsivo, né? Mas se tiver a disponibilidade de fazer, o Shockwave realmente já tive resultados fantásticos mesmo. E o laser, eu gosto muito do laser, eu uso bastante. Até na corrida que a gente ficou lá no Ares Primavera, uns 2 anos atrás, eu usei bastante nos cavalos com dor lombar. E eu tive um resultado muito bom, porque ele realmente tira a dor imediatamente, né? Até em prova de concurso FEI não pode ser usado porque ele é considerado doping, né? Tanto o Shockwave quanto o Laser Classe 4, eles são considerados doping, porque eles tiram a dor imediatamente. E aí, só que não é um doping que você tem como provar com teste, né? É um doping que alguém viu e te dedurou, né? Mas realmente eu gosto bastante. Você tem experiência com laser, Dudu? Esse laser Eu de acho classe que, na 4, verdade, eu gosto muito desses tratamentos integrativos, né? Eu não tenho laser, eu tenho Shockwave. Algumas Aham, tendinopatias eu gosto muito de usar célula-tronco e para sim. ligamento eu prefiro o PRP. E aí, dali em diante, seguir com a fisioterapia, mas não sou eu que faço. Geralmente eu peço para ter a equipe que faz, né? Então, não tenho tanta experiência Uhum. de falar de resultado com laser igual você, mas eu gosto de, com certeza, tudo vem agregando, eu acho, né? Sim, sim. Eu uso bastante o PRP também para tratamento de tendão e ligamento. Ainda não percebi essa diferença aí da questão da célula-tronco ser melhor para tendinite, porque eu realmente já tive cavalos que tiveram ruptura de 90% do superficial e eu tratei com o Com PRP e os PRP, cavalos voltaram a trabalhar, sabe? Que era até uma coisa assim que eu falei, pô, será que vai? Porque 90% o cavalo caiu o boleto e voltou a trabalhar. Não cavalo de corrida, né? Cavalo de laço e cavalo de timpene já tive bons resultados. Agora, a célula-tronco eu gosto muito de usar em articulação, né? Eu acho que é bem bacana também o resultado dela articular, né? sim. Com certeza. Umas fraturas, essas, principalmente slab do terceiro carpiano, ela responde muito bem mesmo. O calo volta, lógico, tem que dar o tempo certo, mas fica bem Sim. bonita a articulação. E o IRAP, você tem tido bons resultados aí ou usa pouco? O IRAP, na verdade, eu estava sem como processar ele aqui. Agora a gente está instalando lá no laboratório aqui em Sorocaba para ficar mais fácil um pouco. Então, eu usei bastante calo de salto. Nos calos de corrida, eu não usei ainda. Tô querendo incrementar mais, deixar algum Uhum. banco, principalmente esses calos principais, né? Que Sim, eu acho que dá um resultado bem legal. Mas ainda não estou usando 100%, não. sim, tenho tido resultados muito bons. Eu coloquei aqui na clínica há um tempo e realmente o resultado tem me surpreendido, até em casos mais crônicos, né, que não é a principal indicação dele, mas eu tenho tido muitos bons resultados. O pessoal também está perguntando aí sobre ozônio retal pré e pós-corrida, melhora de desempenho ou recuperação. A gente usa bastante ozônio aqui. Eu vejo. É que é muito difícil você falar melhora uma performance, né? Uma coisa muito empírica, muito restrita. Você fala, é muita coisa que pode acontecer numa corrida pra você falar que foi aquilo que melhorou, né? Então eu vejo que os cavalos ficam bem, assim, principalmente a parte de saúde, né? Você vê que o pelo fica mais bonito, eles melhoram um pouco a oxigenação e até o hemograma eu acredito que melhore.
Eu uso Sim. muito o ozônio associado às terapias celulares. Eu gosto de ozonizar o PRP, tem um resultado muito bom, bem melhor do que ele puro, o PRP ozonizado, e mesmo a célula-tronco eu ozonizo também. Então, eu acho que ele tem um papel um pouco anti-inflamatório, que ele ajuda ali nas primeiras horas, e eu gosto, tem um resultado bom com o ozônio. Sim, sim. Eu acho que o ozônio, se você souber usar, por exemplo, pensando em performance, não adianta usar no dia da corrida, né? Não. Mas se você vem usando numa sequência aí, né, uma vez por semana, durante algumas semanas, com certeza você vai ter esse ganho aí, tanto de hematócrito, né, quanto de rendimento. Mas é isso que o Dudu falou. A corrida, tudo pode acontecer, né? Não é só uma coisa que vai definir o jogo. Mas a gente sabe que alguns detalhezinhos ajudam, né? E quanto tempo nós temos aí, Dudu? Tô sem relógio aqui. 10 minutos, tá? Então tá. Uma das coisas que... Peraí, deixa eu ver o que o pessoal tá falando aqui. Com relação... uma coisa interessante, Dudu. Lembra de uma pergunta que você me fez, que a gente estava lá no Primavera, você me fez uma pergunta sobre por que esses cavalos caem na largada, lembra? Cavalos que caem, né? Uhum. Então, aí a gente Às vezes comentou não só alguma na coisa da largada, né? Às articulação. vezes ali no repique, né? Perde a garupa e dá aquela... Exatamente, ele dá aquela queda e aí já perdeu a corrida, né? Tchau, obrigado. Então, eu recebo isso de vários alunos. Então, a explicação é um pouquinho complexa, porque envolve o sistema antigravitacional do cavalo, por que o cavalo consegue ficar em pé e tudo. Daí, eu montei essa aula pensando também nessa resposta. E aí está toda a explicação lá. Mas está relacionado a uma disfunção neurológica, tá? Mas dentro da aula eu explico exatamente toda a anatomia, eu fiz uma dissecação bacana, mostrei isso lá, porque realmente várias pessoas acabam me perguntando, por que que acontece? Por que que acontece? Daí eu fiz questão de colocar esse plus lá na aula exatamente para tirar essa dúvida, né? E muito do que a gente comentou sobre o treinamento. Então, assim, uma das coisas que ajuda muito o fortalecimento, não só a questão, lembra que eu comentei que o fortalecimento do ilho-psoas, o ilho-psoas é um músculo sublombar, que vem da região da coluna e vai para a perna do cavalo, e é o músculo que puxa a perna do cavalo para frente, né, junto com outro músculo que chama pectíneo. Então, esse músculo, ele, no cavalo de corrida, ele fica extremamente hipertrofiado, muito forte, muito grande mesmo. E aí a gente acaba tendo uma síndrome compartimental nele. Uma das coisas que faz com que haja um alongamento desse músculo, e que eu acredito muito que funcione, não sei como é que a gente faz, assim, em questão de conscientização do treinador, que eu acho que é um trabalho que a gente deveria buscar, principalmente visando tanto o aumento da velocidade, quanto reduzir essa queda do cavalo, quanto reduzir a dor de garupa desse cavalo, reduzir a dor nas costas desse cavalo, é o movimento lateral dentro do treinamento desses cavalos. Então, claro que o cara não vai, né, gastar o tempo todo do treino dele fazendo isso, mas se ele tirasse pelo menos aí uma vez por semana para trabalhar esses exercícios, né, qualquer exercício lateral, né, seja ladear, seja espada dentro, seja que tirasse um pouquinho do tempo deles para isso, é um dos melhores exercícios que a gente tem dentro, pensando em biomecânica, para fortalecimento e principalmente de alongamento do ilho-psoas, né? E alongamento do glúteo, isso vai melhorar a velocidade do cavalo, vai reduzir tudo que eu já comentei. Então, você acha que a gente conseguiria, trabalhando aí um pouquinho a cabeça dos treinadores, melhorar isso aí, Dudu? O que você acha? Eles são... Não é muito fácil mudar um pouco. Toquei na ferida. Eu acho que é um pouquinho difícil mudar o esquema de treinamento deles, sabe? Alguma coisinha assim de incrementar, eu acho que até sim. Mas mudar totalmente o jeito de treinar deles, eu acho difícil. Mas parte de alongamento, talvez consiga alguma coisa. Eu acho que o movimento lateral realmente é difícil, porque, na verdade, esses quadrilhos de corrida, eles não têm boca nenhuma, né? Eles grudam no bridão, quanto mais gruda, mais eles correm.
Nos Estados Unidos ainda Sim. eles trabalham bastante de martingale, alonga mais a parte do pescoço, né? Aqui no Brasil não, é raríssimo alguém trabalhar de martingale e estribado, né? De cilim, com um estribo Sim. comprido, trotando elevado. Geralmente é já o jockey estribando curtinho, eles trabalham só dentro do trilho e com bridãozinho de borracha. Então você não tem, na verdade, o jockey, Sim. coitado, não tem Ah, como sim. fazer nada em cima, né? Não tem nem perna, porque tá com o estribo lá em Porque cima. nunca realmente não dá nenhum objetivo. É. Mas, de repente, a paleta e tal, eu acho que valia a pena a gente tentar. Ou, de repente, o formato da pista, né, Dudu? Talvez só de uma pista ser oval já vai induzir um estressezinho diferente do que só uma linha reta, né? Lá eles trabalham na volta toda, né? Alguns trabalham na reta oposta, outros para cá, mas fazem um pouco de curva, tudo, mas não é muito. Movimento lateral mesmo, quase nunca, né? E piscina, vocês trabalham alguma coisa? Porque eu no jockey antigamente trabalhava muito cavalo em piscina, né? No Jockey de São Paulo tem esses cavalos voltando de lesão, alguns cavalos vão bastante para a piscina. No Sorocaba não tem. A gente nunca usou lá. Uhum. Beleza. Gente, 5 minutos aí para a gente terminar. Tem algumas outras perguntas. Com quanto de hematócrito você gosta que os cavalos corram? É o Bruno que está perguntando. O quarto de milha, geralmente, eles chegam aí... É que varia muito, o que eu vejo também dá uma diferença muito grande de aonde você faz o exame, né? De laboratório para laboratório. Se pegar o mesmo cavalo e mandar em laboratório diferente, a gente dá um resultado bem diferente. Então, você tem que confiar naquele laboratório que você está usando, mas na média aí 9 milhões e meio de contagem, 42 de hematócrito, né? A maioria dos quartos de milha vão correr. Eles não têm uma contagem tão grande igual dos puro sangue inglês, que já chega a 10 milhões e meio. Uhum. A maioria é 9,5 com 42 de hematócrito, tá bem. E o principal, na verdade, é ver o cavalo como um todo, né? Não é só a parte de exame, né? Ver ele clinicamente, né? Como que ele tá. É. Então, Dudu, eu acho que eu vou meio que encerrando aqui, porque senão a gente vai passar, tem muita coisa. Eu quero agradecer demais as pessoas, porque realmente todo mundo mandou perguntas. Desculpa, a gente não conseguiu responder tudo, porque realmente muitas perguntas. É difícil uma live que a gente tenha tantas perguntas, então eu quero agradecer todo mundo que está aí, né? Agradecer a disponibilidade também do Dudu, né, de estar aqui com a gente no domingo, né, que a gente tem que, né, teoricamente folga, mas a gente, que é veterinário de cavalo, não sabe muito bem o que é isso, não. Não só é das menininhas invadindo o Não, quarto. não. Tá bom. É difícil porque a gente não sabe nem o que faz com o dia da folga, né? Quando a gente tem, a gente sabe nem o que faz, porque tá tão Verdade. desacostumado com isso que... Enfim, mas eu Mas quero obrigado você agradecer, também, né? foi Me show. disponibilizar aí também para o que você precisar, Dudu, para o pessoal também aí, Com para certeza. os veterinários, para os treinadores, se tiver qualquer dúvida aí que eu possa responder também depois, estou aqui à disposição. E também contribuir aí com vocês com essa aula. Eu espero que vocês gostem, né? Uma aula curta que eu fiz, mas pensando realmente em ver o que a gente consegue agregar dentro e entender, né? Porque quanto mais a gente entende as coisas, mais soluções a gente encontra, né? Então, eu acredito muito nisso e quero realmente agradecer aí a sua participação, viu, Dudu? Obrigado você, é um prazer estar com você e vou acompanhar a aula com certeza. Essas aulas de biomecânica são muito interessantes, que são tudo detalhes que a gente vai agregando na clínica para conseguir o que a gente realmente quer, que é a vitória lá na frente, né? Então, acho que ninguém chega no sucesso, ao topo sozinho e também não é ninguém à toa, né? É muito trabalho, muita dedicação, é o que a Gabriela falou, a gente vive, respira isso o tempo todo, todos os dias da semana. Mas é prazeroso, né? Quem faz com prazer realmente tem êxito no que faz. Mas obrigado mesmo aí pelo convite e estamos abertos aí para uma segunda live aí para responder mais perguntas aí. Pois é, tem que Obrigado a marcar todo um. mundo aí que colaborou no domingão aí com a gente. Bom demais. Então, gente, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado aí. E tem muita coisa depois que eu não vi aqui, ó. O pessoal agradecendo. Lucas, Enzo, Matheus tá aí
Matheus participou de tudo. Luiz Felipe, Pessoal do Paraguai. Alvarenga, o pessoal da Bolívia. Aqui, né? Alguém da Bolívia? Ou não? Paraguai aí que apareceu, tem tudo. Bom Legal, demais. muito bom. Ó, saludos Obrigado. desde a Argentina. Muitas graças a todos. Gente, então, ó, muito obrigada. Fique com Deus e bora correr. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, Um Gabi. Beijo. abraço. Tchau, tchau.